Olá, seja bem-vindo à videoaula da Semana das Síndromes. Até o final desta semana estarei postando no total de 4 vídeos. O quarto vídeo será um hangout agendado com você para tirar suas dúvidas ao vivo. Então, vamos abordar hoje sobre as síndromes de Down, Rett e Williams. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas para que possamos ajudar nas intervenções em casa, na escola ou no ambiente terapêutico, tá bem? Então vamos lá. Síndrome de Down. O que acontece? É um acidente genético que ocorre com mais incidência, com maior frequência no par 21, ocasionando a trissomia deste par. Ou seja, todos nós temos 46 cromossomos, com 23 pares. No caso da síndrome de Down, eles apresentam 27 cromossomos, o que justifica todas essas características físicas, intelectuais, psicomotoras, entre outras situações no que se refere à sua saúde. Pensando nas situações relacionadas à aprendizagem, temos que lembrar que, no caso da deficiência intelectual, isso interfere de maneira significativa a compreensão. Então, precisamos proporcionar situações relacionadas ao conteúdo de maneira adaptada, material adequado, conforme suas necessidades intelectuais, mediante o conteúdo que está sendo proporcionado. Temos que também rever como será elaborada essas avaliações, pensando que toda criança é capaz de aprender e todos que estão inseridos numa sala de aula também têm o direito de serem avaliados com qualidade. E no que diz respeito aos aspectos psicomotores, temos que também adequar alguns materiais, pois o registro, quando envolve principalmente a parte dissertativa, quando envolve a produção de um texto, quando envolve alguma atividade que necessite realmente de um registro mais prolongado, principalmente ao fazer uso de uma letra cursiva, que é esse movimento contínuo, necessita de uma melhor preensão motora ao segurar um lápis ou uma caneta, eles irão precisar de mais tempo. Mas também precisamos pensar, se eles necessitam de mais tempo, o adequado é oferecer a eles uma quantidade menor de atividades, visando que a quantidade não é qualidade. Então, como eles executam essas atividades escritas de uma maneira um pouco mais lenta, precisamos oferecer uma quantidade menor para que eles consigam executar as atividades propostas em sala de aula e em casa. Alguns casos também irão necessitar de um mediador escolar, para que o acompanhe na sala de aula, adaptando todo este conteúdo, adaptando as atividades propostas, para que ele consiga compreender melhor tudo que está sendo oferecido a ele. Pensando sempre que todo o conteúdo ele tem que ser proporcionado de uma maneira temática e contextualizada com o que também está sendo proposto para os demais da sala. Pois ele está assistindo a aula, ele está ouvindo esta aula, ele está se envolvendo de alguma forma e também absorvendo alguns conteúdos. Só que não temos como mensurar, então precisamos sempre aplicar sondagens para identificar quais os conhecimentos prévios e adquiridos e assim oferecer atividades que realmente proporcionem a reflexão, o momento do pensar, conflito cognitivo, porque se ele já consegue executar com autonomia e independência, chegou o momento de avançarmos e oferecermos algo a mais a ele. E assim, aos poucos, ele estará
desenvolvendo atividades mais elaboradas. Claro que nós também temos que entender que ele não estará acompanhando exatamente da mesma forma dos demais da sala de aula, até porque cada criança é única. Então, temos que tomar o cuidado de não comparar o conteúdo e as atividades com os demais e também o seu ritmo de aprendizagem. Até porque, não só por conta do seu diagnóstico, ele também apresenta habilidades e dificuldades conforme o seu desenvolvimento. E cada criança é única e, por conta disso, não iremos fazer este tipo de comparação, certo? E pensando na síndrome de Rett. A síndrome de Rett, ela ocorre na maioria dos casos em meninas, e esses casos apresentam uma degenerativa perda das funções neuro, psico e motoras, ou seja, as crianças gradativamente vão perdendo as funções já adquiridas: linguagem, fala, controle de esfíncteres, ações no que diz respeito à autonomia e independência, enfim, diversas situações que já foram adquiridas e aos poucos elas vão deixando de executar por não conseguir executar devido a este nível de comprometimento que a síndrome lhe proporciona. Então, todos os casos necessitam de acompanhamento multidisciplinar, necessitam realmente de muitos estímulos, principalmente no que diz respeito à comunicação, ao foco atencional e também aos estímulos sensoriais. Pensando em materiais que chamem muito a atenção, que faça uso de imagens em um tamanho adequado, não pode ser imagens pequenas, temos que pensar em imagens grandes, que chamem a atenção, que sejam muito coloridas, para despertar o seu foco de interesse, a sua percepção visual, e também temos que oferecer materiais que chamem a atenção através de recursos áudio e visuais, ou seja, temos que ter a imagem associada a um som, a imagem associada a algum movimento, para que a criança possa se envolver melhor e executar alguma atividade proposta. Então, esses casos vão precisar sim de um mediador em sala de aula, até para que também o professor possa direcionar junto com este mediador atividades mais adequadas conforme o nível de comprometimento de cada caso. Sendo que é importante ressaltar que todos os casos se favorecem demais do processo inclusivo, até por conta das referências que eles vivenciam mediante o grupo que eles estão inseridos. Então, a inclusão ela é positiva, só que ela só será realmente positiva e de qualidade se a família, a escola e a equipe todos estiverem envolvidos, que todos estejam realmente comprometidos neste processo. Aí sim iremos obter um retorno bastante gratificante. E a síndrome de Williams? A síndrome de Williams, ela envolve também uma questão relacionada à deficiência intelectual. A maioria dos casos apresentam um atraso intelectual de leve a moderado, o que implica numa dificuldade significativa de aprendizagem, na alfabetização, em raciocínio lógico-matemático. Existem alguns casos que já foram, inclusive, estimulados através da música por conta deles apresentarem este foco de interesse e muitos professores usarem estes recursos na sala de aula, até mesmo para trabalhar rima, consciência fonológica, associação do grafema ao som.
do grafema ao fonema, ao som da letrinha, trabalhando também essa questão do raciocínio lógico-matemático, quando envolvemos na música a questão de ritmo, sonoridade. Então, desta forma, a criança consegue se envolver melhor, compreendendo melhor o conteúdo que está sendo proporcionado a ela. Sendo que todos os materiais dos casos já citados precisam sempre ser priorizados através de material concreto, principalmente para trabalhar a área do raciocínio lógico-matemático. Assim, eles estarão compreendendo melhor o conteúdo e também temos que adequar as atividades propostas quando as escolas fazem uso de algum material didático de ensino. Se é um sistema apostilado, livros, é necessário adequar essas atividades ou até mesmo rever o uso desses materiais para qualificar a execução. Porque muitas vezes cada atividade solicita mais de 3 ações. Por exemplo, a criança tem que pintar de vermelho as vogais, ela tem que circular as letras do seu nome e depois escrever abaixo. Então, são muitas informações em uma única atividade. Temos que priorizar uma única informação para que a criança consiga se envolver, mantendo o seu foco atencional e realmente absorvendo aquela informação ao ponto de executar com autonomia e independência, levando sempre o aluno a pensar. O mediador, a família, os demais profissionais precisam evitar dar respostas, porque a criança necessita pensar sobre ela. Caso a criança pergunte, devolver com outra pergunta, para que ela consiga realmente refletir sobre a resposta. Vou dar um exemplo. Se a criança perguntar como se escreve a palavra macaco, como que você acha que se escreve macaco? Então a criança vai ter que pensar nas letrinhas que ela terá a utilizar para compor a palavra macaco. Posteriormente, podemos mostrar a ela como se escreve formalmente essa palavra, para que ela tenha um parâmetro de comparação e faça a autocorreção, percebendo qual letrinha que ela precisa trocar, qual letrinha que ela precisa realmente mudar de lugar. Mas ela teve a oportunidade de pensar e de escrever de maneira espontânea, ok? Então, vamos pensar nessas situações. Acesse o seu material que está aqui abaixo do vídeo e te aguardo na nossa próxima videoaula. Vamos falar sobre o que fazer em casa e na escola no que diz respeito à rotina diária, ok? Um beijo, tchau!